Essa é a 44ª mensagem sobre o tema Conflitos da Vida. E nós vamos hoje terminar aquele tema que vamos mencionar já e começar outro ainda dentro desse tema. O tema que nós estamos abordando é realmente um dos mais importantes de toda a série, e por isso, se você não esteve aqui, você deve ouvir essas últimas mensagens que antecederam a esta, porque se você não resolver questões na sua vida com base no que foi ministrado aqui, e se houver pendências, se houver coisas a serem resolvidas, eu posso dizer sem medo de errar, você não vai a lugar nenhum. Nada vai dar certo para você. E eu não estou trazendo uma palavra de maldição, não, estou simplesmente dizendo aquilo que a Bíblia diz. Não há como prosperar se você não resolver suas questões com Deus e com o próximo. Então é muito importante que você ouça essas mensagens e aplique-as em sua vida, porque não há outro jeito. O nosso tema que queremos finalizar agora, pela manhã, é cultivando a transparência. Nós vimos que o apóstolo Paulo diz que há duas armas essenciais para nós vencermos a batalha espiritual. Quando falamos em batalha espiritual, estamos falando da ação do inferno, do diabo e seus anjos, que atuam dia e noite com o propósito de levar-nos a ser impedidos de continuar a fazer o que ele quer que nós façamos. E para isso ele é mestre em semear dificuldades nos relacionamentos, quer seja com Deus, quer seja com a pessoa mais próxima ou as pessoas mais próximas. A Bíblia é muito clara em dizer que eu não posso ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com as pessoas que estão do meu lado. Se eu não posso amar a pessoa que está próxima, que está bem perto de mim, como é que eu vou dizer que amo a Deus? Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é engano. Engano que nós trazemos para a nossa vida e que muitas vezes até ensinamos isso. Então há duas armas essenciais para vencermos a batalha espiritual: fé e consciência. O apóstolo disse assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. O apóstolo Paulo nos adverte que se nós não nos valemos destas duas armas, nós naufragaremos na fé. Paulo nos adverte que se nós não nos valemos dessas duas armas, isso vai resultar em derrota pessoal. Nós vamos ver agora algumas atitudes ou atitude certa para resolver situações pendengas, se assim podemos dizer. Nem sei se esse termo é legítimo, mas a gente ouve muito falar em pendengas. Pendengas são dificuldades de relacionamentos que ainda não estão resolvidas. Então vamos ver a atitude certa. Vamos ver agora também as duas frases mais difíceis de serem pronunciadas. Elas são: primeiro, eu estava errado em, e aí você vai colocar o
que causou o problema entre você e alguém? Normalmente, alguma coisa acontece quando nós nos relacionamos e esse relacionamento é cortado, esse relacionamento é cerceado, ele é interrompido. Então, a parte que sabe que errou, e normalmente quando existem problemas de relacionamentos, é difícil que uma parte só tenha errado. Normalmente, as duas partes erram. Porque uma erra, a outra reage ao erro da outra e erra também. Quase sempre é assim. Então, quando alguém fizer algo que me desagrada e eu não tiver, se eu não tiver a atitude correta naquela situação, eu vou pecar também. Então, normalmente, eu tenho que dizer, eu estava errado, porque eu agi dessa maneira. Então, essa é a frase mais difícil de dizer, eu estava errado. Por quê? O orgulho muitas vezes impede que você diga que estava errado. E talvez seja mais difícil de dizer ainda, eu estava errado e você está certo. Segunda, por favor, você me perdoa? Por favor, você me perdoa? Então são essas duas frases mais difíceis de serem pronunciadas, ditas, quando pecamos e erramos contra quem quer que seja. Nós vamos dar algumas orientações que devem ser seguidas antes de se pedir perdão. Primeiro, escolha a hora e o lugar apropriados. As pessoas que estão envolvidas, ou a pessoa, sempre são mais de uma pessoa. As pessoas envolvidas devem estar sozinhas. A gente não faz isso no meio de um monte de gente. Nós não podemos fazer isso com plateia, a menos que a plateia tenha sido ofendida, a menos que a plateia tenha sido, que eu tenha pecado contra uma multidão. Então, se houver possibilidade, eu tenho que reunir essa multidão e diante dela pedir perdão a todos. Mas então escolha a hora e o lugar apropriados. Então as pessoas envolvidas devem estar sozinhas. E o momento deve ser conveniente para aquele ou aquela a quem você vai pedir perdão. Para com quem você deseja corrigir o que aconteceu. Então não é o tempo que me convém, é o tempo que convém à pessoa a quem eu vou pedir perdão. Então eu tenho que me ajustar à pessoa e não querer que a pessoa se ajuste a mim. Segunda coisa importante, faça uma avaliação. Alguma coisa que eu tenha que perdoar a outra pessoa para que a minha atitude para com ela seja de amor, independentemente da reação dela? Há alguma coisa que eu tenha que perdoar a outra pessoa para que a minha atitude para com ela seja de amor? Muitas vezes eu vou a ela para pedir perdão, mas antes de ir eu tenho que perdoar. Porque se eu vou pedir que ela me perdoe, mas no íntimo eu ainda não perdoei, não vai fazer nenhum sentido. Se eu peço perdão a alguém a quem eu não perdoei, a minha atitude não será uma atitude de amor. Então,
Por isso que sempre dizemos que quando alguma pessoa erra, quando você erra com alguém, é possível que ela tenha errado com você antes. Por isso você errou com ela. O erro dela não justifica o seu, por isso você tem que pedir perdão. Mas quando você for no íntimo, você já tem que ter perdoado. Porque senão não vai haver, a outra pessoa não vai deixar se persuadir pelo seu pedido de perdão. Vai ser algo formal, hipócrita, porque você não perdoou. Então como é que você vai pedir perdão? Então você deve avaliar-se a si mesmo para ver se você tem uma atitude, se há alguma coisa que você tem que perdoar antes de ir a ela. E então você vai a ela em amor, e mesmo que ela não tenha uma reação legal, no íntimo você tem que perdoar. Letra B, em termos de avaliação. Será que eu procurei reviver as minhas ofensas como se tivessem sido cometidas contra mim, a fim de compreender e perceber como meus erros ofenderam a outra pessoa? Em outras palavras, será que eu já me coloquei no lugar da outra para poder entender como ela se sentiu com o que eu fiz, com o que eu falei, como eu agi, como eu procedi? Isso vai ajudar a você a perceber o porquê da outra pessoa ter agido dessa ou daquela maneira. Isso ajuda a entender e ajuda a perdoar e ajuda a ter a atitude certa. Letra C. Será que eu identifiquei a ofensa principal em vez dos detalhes da ofensa? Às vezes nós nos apegamos a detalhes que não é o problema principal. E se nós não formos diretamente à ofensa principal, nós vamos tratar dos detalhes e a ofensa principal não vai ser resolvida. Então, quer eu seja o ofensor, quer eu seja o ofendido, eu tenho que ter o foco naquilo que realmente é o importante. Os detalhes não são normalmente tão importantes. Então, eu não devo ficar me apegando a detalhes, mas ir direto ao ponto que causou a ofensa. Onde foi? Por que eu fui ofendido? Ou por que eu ofendi a outra pessoa? Esse ponto que tem que ser abordado. A maneira, os detalhes, isso aí é secundário. Letra D. Terei outros motivos, tais como tentar mudar a pessoa ou tirar parte da minha culpa? Por que eu estou indo pedir perdão? Eu estou tentando mudar a outra pessoa, estou tentando manipular a outra pessoa. Meu pedido de perdão é para que a pessoa, quem sabe, caia na real e veja que ela está errada. Isso aí não é problema meu. Eu não sou o Espírito de Deus e eu não posso convencer a outra pessoa do seu pecado. Se eu vou pedir um perdão com esse objetivo, para ver se a outra pessoa se manca, para ver se a outra pessoa acorda, isso é hipocrisia. Isso não vai funcionar. Também, se eu vou pedir perdão, mas eu estou querendo, com esse pedido de perdão, me exibir ou tirar parte da minha culpa apenas, então não vai funcionar. Ponto 3 agora. A confissão deve ser feita somente
à pessoa a quem ofendemos. Por exemplo, se uma pessoa espalhou boatos a respeito de uma outra, e esta não ficou sabendo do mexerico, da maledicência, a pessoa que espalhou o boato não vai ter que ir àquela de quem ela falou mal, não terá que ir à pessoa a quem ela difamou, por uma razão muito simples, porque você não falou diretamente com ela. Agora, se você souber que ela já sabe do que está acontecendo, aí sim você vai ter que ir. Aí você vai ter que ir. O problema de falar para, por exemplo, você ouviu um negócio aqui, você fala para A, para B e para C. Esses três vão multiplicar isso aí. É claro que se você falou para 3 pessoas, você vai ter que ir às 3 pessoas, de preferência reuni-las e pedir perdão. Agora, é possível que essas 3 já tenham passado isso para outras pessoas. Agora, cabe a elas, se elas quiserem ir a essas outras pessoas, pedir a elas perdão. Alguém já disse que quando a gente fala mal de alguém, é como se você pegasse um travesseiro de plumas e estourasse esse travesseiro. Consertar uma situação dessa é ir à cata de cada pluma e tentar colocar novamente no travesseiro. Você acha que vai conseguir? Não. É por isso que Tiago nos adverte sobre o perigo da língua, e está falando da língua má, a língua maledicente. Ele fala isso no capítulo 3. Ele diz assim, o verso 5: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, com a boca a gente pode destruir vidas. Nós podemos, essa semana mesmo, não é um caso, eu vi nos noticiários alguém falando sobre, em outras palavras, ela foi filmada com o namorado em cenas íntimas e isso foi divulgado, né? E estavam fazendo tudo errado. Agora, isso é o procedimento do mundo. Não cabe a nós ficar querendo pregar sermão para quem não tem Cristo. Não adianta. Aliás, a gente tem que pregar para elas se converter. Elas não podem ter o entendimento que cabe a nós ter. Mas a questão é que falava de pessoas que tiveram que mudar do seu lugar, mudar do lugar de trabalho, da cidade onde trabalhou, onde vivia, porque o nome da pessoa foi para o lixo. E assim, nós temos o poder de, com a nossa língua, abençoar e destruir vidas.
E é por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós abrimos a nossa boca. O livro de Provérbios, se você se der ao luxo de estudá-lo, você vai ver que é sábio quem não fala, ou que fala quase nada. Quanto menos você falar, mais chance você tem de não errar. Todos nós somos assim, não tem uma pessoa. Alguém já diz aí um ditado popular que boca fechada não entra mosca, não entra mosquito. Então, a confissão deve ser feita somente à pessoa a quem ofendemos, ou às pessoas a quem ofendemos, e não somente. Se a pessoa difamada souber, então nós vamos a ela também. Quando a outra pessoa não lhe perdoar. Quando isso acontece é porque é importante lembrar que você resolveu o problema da sua culpa, mas a outra pessoa não resolveu o da culpa dela. Então veja, então é essencial que você haja com amor, com a pessoa que não vai te perdoar. E muitas vezes a pessoa vai dizer, olha, eu não te perdoo. Nós contamos um caso no domingo passado, do irmão do pastor Larry Coy. Depois, mais tarde, muito mais tarde, ele perdoou o irmão, mas ele disse assim, olha, no meu íntimo, eu não perdoei você, muito pelo contrário, eu o odiei ainda mais. E pode ser que a pessoa verbalize isso. Ela diga, olha, eu não te perdoo e eu o odeio. E aí? É preciso ter jogo de cintura. E quando eu digo jogo de cintura, eu não estou falando jogo de cintura do mundo, não. Eu estou falando domínio do Espírito de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus. A Bíblia diz que nós temos amor. Todos temos amor. Isso aqui que impede, ó. É o que a gente pensa, é o que a gente acha, porque se você realmente é crente, o amor de Deus já foi derramado em seu coração pelo Espírito que lhe foi dado. E a única pessoa que retém esse amor é você mesmo, porque Deus não retém o amor dele nunca. O amor dele está sempre aí. Então cabe a você deixar que o amor dele flua. Agora, se você, nas suas emoções, tem dificuldade, diga a Deus, eu quero amar essa pessoa. Comece a orar pela pessoa. É difícil você deixar de amar uma pessoa por quem você ora. Comece a orar, ore sempre por ela. Aquilo que você quer o contrário para ela, você pede o contrário. Se você quer que ela morra, peça que ela viva, peça que Deus abençoe, que Deus a faça próspera, bem sucedida. Você vai ver como é que de repente você está amando de montão essa pessoa. Se você quer um texto para provar o que eu estou falando, não estou falando de bobagem, não estou falando de coisa da minha cabeça. Romanos capítulo 5 diz assim, lá no verso 5, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então, é importante lembrar que você, ao pedir perdão, você está resolvendo o seu problema. Mas a outra pessoa não resolveu o problema dela. E porque ela não resolveu, ela ainda está enfesada, ela está irada muitas vezes, e ela não está pronta a perdoar. Ela vai dizer, eu não te perdoo, pronto. E pode ser que ela venha e jogue um punhado de coisa de lixo em cima de você. Você vai precisar da graça de Deus para conter-se e não pecar outra vez, porque senão você vai ter que vir a ela e pedir perdão outra vez.
porque você reagiu de forma errada à atitude errada dela. Um erro não justifica o outro. Agora, se for um problema de imoralidade, evite sempre que possível escrever cartas, mensagens, e-mails ou promover um confronto pessoal. É óbvio, se o pecado é de ordem imoral, aliás, se é de ordem moral, porque você cometeu um ato imoral com a pessoa, então você não vai colocar isso no papel. Por algumas razões. Isso reduz. Bom, primeiro nós falamos que você vai evitar um contato pessoal. Isso reduz a tentação de rever antigas emoções. Se você teve um caso com alguém no passado, procurar essa pessoa novamente, se ela não é crente, ou sei lá, você não sabe como você vai encontrar. E você não sabe também como você vai reagir ao se encontrar com essa pessoa. Quem sabe o inferno se levanta e você vê reacendido todo o seu fogo infernal por aquela pessoa. Está entendendo? Então é uma maneira de você resistir à tentação. Também você não deve escrever, por isso que a recomendação é que você fale por telefone. A gente vai ver isso. Vai evitar que uma carta ou uma mensagem venha cair em mãos erradas, na mão de alguém que poderia não entender as coisas ou se utilizar dela para o mal. Pode ser a própria pessoa ou pode ser outra pessoa. Quem sabe o marido, o pai, a mãe. Você já ouviu falar de alguém que recebe uma carta? Aliás, uma pessoa mandou uma carta para você, que nunca chegou às suas mãos? Quem aqui já viu isso aí? Já? Pois é. Por quê? Porque o pai, ou a mãe, ou quem quer que seja, interceptou. A gente vê isso muito em filme, né? Mas acontece na realidade. Certo jovem pastor deixou o seminário. Opa, pode passar aqui. Certo jovem pastor deixou o seminário, estava tão ansioso em deixar limpa a sua consciência em relação a ele e a sua ex-namorada, que ele escreveu uma carta detalhando tudo que eles haviam vivido. E a Bíblia adverte que nós não devemos falar sobre detalhes pessoais ou íntimos dos pecados. Efésios 5,12 diz assim: porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. E a Bíblia diz que nós não devemos sequer falar de atos que outras pessoas cometeram, detalhes, porque isso não edifica quem fala, não edifica quem ouve. Não é esse texto só não, estou me lembrando aqui de um outro, deixa eu ver se não me engano, em Efésios também. Capítulo 5, versículo 4 a 3.
Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você não deve comentar, você não deve tratar desses assuntos. Ontem nós ouvimos aqui um vídeo sobre sexo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que não é legal você falar sobre obscenidades cometidas por A, B ou C. O texto diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Olha, você sabe o que fulano fez? Ele saiu com fulano e fez isso. Para quê? O que vai ajudar você? Além de ser fofoca, é algo que não vai abençoar quem está ouvindo, não. Como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Bom, então nós estávamos falando de um certo pastor que saiu do seminário, estava ansioso para deixar limpa a sua consciência em relação a ele e a sua ex-namorada, e ele escreveu uma carta detalhando os detalhes. A jovem, que não tinha mais nada com ele já era um homem casado, quando ele resolveu acertar as contas com a sua ex-namorada, a jovem, quando leu a carta, ficou furiosa. E ficou tão furiosa que ela colocou a carta num outro envelope e endereçou para a esposa dele. Isso não prestou, né? A esposa dele, por sua vez, ficou muito irada, estava disposta a abandoná-lo. Se uma pessoa registra numa carta tais coisas, é impossível detectar o que ela sentiu quando disse aquelas palavras. Ela não pode ver na carta arrependimento, ela não pode ver na carta tristeza, ela não pode ver na carta vergonha, ela não pode ver tristeza, nada disso. Ela simplesmente vê os fatos e ela julga de acordo com o estado emocional dela na hora que ela recebe. A esposa do pastor recém-saído do seminário interpretou a carta como uma maneira do marido tentar reaproximar-se da ex-namorada para um outro relacionamento. Então, os irmãos veem como não é muito prudente você escrever relatando pecados de ordem moral, e por isso que não é bom também você escrever nunca vai ser bom nesses casos. Em outras questões é possível escrever cartas ou até enviar mensagem, mas é bom considerar essa advertência para avaliar a conveniência ou não de tal procedimento. Em situações em que você não souber como agir, no caso de uma ofensa, esse é o ponto 6, não faça nada até ter sido bem aconselhado. Agora, tenha cuidado com quem você vai se aconselhar, né? Porque, normalmente, quando você vai se aconselhar com uma pessoa que não conhece esses princípios, ela vai dizer: isso é bobagem. Você já teve a experiência de pedir perdão para alguém e a pessoa: isso não é nada, já esqueci. Não liga para isso não. Você fica assim com cara de tacho. Mas você deve insistir no perdão. Falar: olha, não, para mim é
é importante o seu perdão. Eu tenho consciência de que eu pequei e eu quero o seu perdão. A menos que a pessoa diga, eu não quero te perdoar, aí é outro caso. Mas ela ficou consciente do fato de que o que você fez, você considerou errado. Então, cabe a ela perdoar ou não. Mas se você for aconselhar sobre o que deve fazer, procure uma pessoa que creia nesses princípios que são bíblicos e entenda isso. Eu sei de pessoas da minha própria família que não têm essa visão, não têm esse entendimento. E o entendimento é mais ou menos esse: passou, esquece. Não, a gente tem que resolver a situação. Nós já falamos, eu pensei que a gente ia falar ainda, mas aqui não faz parte do script. A melhor maneira de você resolver as questões de ordem moral é por telefone. Falamos isso no domingo passado. Você liga para a pessoa com quem você teve um relacionamento imoral, quer tenha sido imoral porque era ilícito do ponto de vista bíblico, e normalmente é por isso mesmo. Então você vai dizer: olha, eu estou ligando para lhe pedir perdão, para a pessoa já não pensar que você está ligando para uma cantada, para algum outro motivo. Se a pessoa é casada, você vai logo dizendo: olha, quem fala aqui é fulano, estou ligando para lhe pedir perdão. Quero lhe pedir perdão porque o meu comportamento com você não foi aquele que as escrituras, se ela for crente, recomendam que eu tenha. Então eu quero muito que você me perdoe. Estou profundamente arrependido do que eu fiz e eu gostaria que você me perdoasse. Eu não devia ter feito o que fizemos. Mas não diz o que foi que você fez, não. Porque senão isso vai levantar uma poeira que não tem que levantar. Mas você diga: olha, a minha relação com você não foi legal. Eu não fiz o que devia ter feito, ou não agi como devia ter agido, sem entrar em detalhes. Estou me lembrando aqui também de uma coisa. Você, quando for contar a sua história de vida para uma pessoa com quem você vai casar-se, você não entra em minúcias e detalhes, não. Você conta o que aconteceu, mas não entra em pormenores, porque esses pormenores podem ser um entrave na sua relação com a pessoa posteriormente, e não vão fazer bem para você e nem para ela. Então, olha, errei, fiz o que não devia ter feito. Pode dizer qual foi o pecado que você cometeu. Eu creio, sou partidário, e a minha esposa também, que tudo que nós fizemos de errado antes de casarmos, nós devemos, o outro deve saber. Agora, você não precisa entrar em minúcias. As minúcias machucam, as minúcias ferem. Mas você pode dizer o que foi que aconteceu. Isso para que ninguém futuramente encontre você depois e esse aqui é uma pessoa que aí vai ficar muito ruim. Bom, o nosso próximo assunto é disciplinando as crianças. Ao falarmos sobre disciplina, nós estamos falando de discipular as crianças.
talvez devêssemos pensar no termo de ensinar as crianças. Há uma diferença entre discipularmos uma criança, em treinarmos uma criança, em instruirmos uma pessoa, uma criança, e corrigirmos a criança quando ela faz algo errado. As Escrituras enfatizam 3 coisas. Primeiro, nós devemos instruir as nossas crianças. Lá em Brasília, eu já disse isso para vocês, eu conheci um irmão que eu amei profundamente devido ao seu caráter. Ele era muito calado, ele era um diácono lá na igreja em Brasília. Eu não sei nem se ele vive ainda, mas ele me contou a história de vida dele. E ele disse que tinha um monte de irmãos, foi criado na roça, e ele disse que ele foi criado, que os filhos dos seus pais eram criados que nem batata. O que ele quis dizer com isso? Joga lá e cresce sozinhos. Ele disse que foi criado assim, cada um se virando, cada filho se virava. Não havia instrução, não havia cuidado desse, daquele outro, não. Era como fazia-se filho à vontade, um montão deles. E os pais não tinham como atender os filhos. E veio de um lar todo arrebentado, todo desestruturado. Mas também já li um livro, e já vai aí muitos anos, nem sei mais o que o livro diz, para dizer a verdade. Mas o livro diz assim, o título dele é Filhos precisam de pais. Então a primeira coisa que as Escrituras enfatizam é que nós devemos instruir as nossas crianças. Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Essa é a versão da NVI. Mas a própria NVI diz que há uma outra maneira de traduzir esse texto. Instrua a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Eu prefiro a segunda. Talvez porque foi a que eu ouvi a vida inteira. Instrua a criança no caminho que deve andar, ou que deve seguir, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A ênfase das Escrituras é que nós devemos nos envolver no ensino das crianças de maneira adequada. É importante nós sabermos que Deus nos diz que a rebelião já está enraizada no coração das crianças. Provérbios 22:15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. As crianças parecem assim ser tão bobinhas, tão inocentes, mas elas são cheias de truques, elas são insolentes e elas são provocadoras. Pastor, que isso? Não, se você tem filhos, netos, você sabe que são assim mesmo. O Raul e a Bia que me perdoem, mas é impressionante ver os dois tramando para fazer as artes deles. Eles tramam mesmo. Eles tramam o que eles vão fazer e como eles vão fazer as coisas. Eles não são muitas vezes eles não atentam muitas vezes que a gente está vendo, né? Mas eles fazem isso. A palavra insensatez
quando a Bíblia diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, e isso desde o nascimento, viu gente? Não é a criança maior, não. É o bebê. O bebê já manifesta. Tem criança de menos de 6 meses que ela apronta, mó banzé, e ela grita, ela esperneia, e ela... ela mostra a índole dela. Eu não vou dizer nem índole. Índole é um negócio muito mau. Índole fala de uma coisa. Agora, eu diria que é a natureza do homem, desde o nascimento, né? Do ser humano. Mas a palavra insensatez aqui não tem o sentido de um cara que não tem juízo, não, assim, mas o sentido é de arrogância, petulância, uma tolice de alguém que endureceu-se e que resiste. Tudo isso caracteriza essa palavra na língua original, dentro desse contexto. Então, nenhum pai, nenhuma mãe pode se iludir com relação ao seu filho. Meu filho é igual toda criança. É rebelde, sabe aprontar para conseguir o que quer. Se os pais não marcarem presença de uma forma bem firme, elas vão dominar os pais. E elas vão tentar tudo para dominar os pais. E hoje a gente vê pai e mãe caindo de montão nessa arte que os filhos aprontam para conseguir o que querem. Uma correção errônea vai levar a criança a expandir todo o seu potencial de rebeldia inata. Inata é aquilo que já nasce com a criança. Davi disse que ele disse que já nasceu, foi concebido em pecado. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não quis dizer com isso que a mãe dele era uma mulher pecadora no sentido perverso da palavra, mas que ele nasceu de uma mulher que era como todas as demais, tem o gene do pecado, e esse pecado está em todo mundo. Ele já nasceu assim. Todos nós nascemos com esse gene do pecado. Muito bem. Nós precisamos reconhecer então que a rebelião já se encontra no coração dos nossos filhos. Já está neles. E por isso há vários níveis de instrução. Primeiro nível. Olha, eu acho melhor eu parar aqui, né? Porque só mais um pedacinho aqui. Primeiro nível. Devemos ensinar o que é certo às nossas crianças. Então eu devo ensinar aquilo que a criança deve fazer. Eu devo ser muito claro nas minhas instruções. Esse é o primeiro nível. Eu vou ensinar o que é certo ao meu filho, à minha filha. Segundo nível. Devemos verificar se as nossas crianças entenderam o ensino que lhes foi dado.
Se as nossas crianças não responderem à nossa instrução, então devemos verificar se elas realmente entenderam o que lhes foi ensinado. Porque como acontece na relação do homem com a mulher, o homem diz uma coisa, a mulher entende outra, e a mulher diz uma coisa e o homem entende outra, porque eles são totalmente diferentes. Se você não disser para uma criança uma coisa bem clara, ela pode entender outra completamente diferente. Aliás, isso não é só entre marido e mulher, ocorre em todo lugar, e ocorre também com as crianças. Nós precisamos então estar certos de que elas realmente compreenderam o que queríamos que elas entendessem. Muitas vezes nós descobrimos que instruímos os nossos filhos, mas a nossa instrução não foi clara para eles. Se eu disser para uma criança ou uma adolescente, olha, não me deixe apanhar você fazendo isso novamente. O que é que você quis dizer? Olha, não faça isso outra vez. Mas o que ele entendeu? Que você deu margem para isso. A criança ou adolescente que ouvirem isso, elas podem entender que eu disse assim, olha, não permita que eu descubra que você fez isso. Então elas vão pensar, então vou arrumar um modo para o meu pai e minha mãe nunca descobriu o que eu fiz. Geralmente a criança, o adolescente, o jovem, normalmente eles pensam que são mais inteligentes que seus pais. E muitas vezes são mesmo. Normalmente hoje eles têm muito mais chance do que as que nós tivemos. Tem muito mais acesso aos meios de comunicação do que nós tivemos. E pode ser, mas eles pensam que são mais do que na realidade eles são, tá? Se os pais dizem, não deixe que eu apanhe você fazendo isso, ele vai achar que é inteligente o bastante para enganar os seus pais. Então, a minha instrução não foi suficientemente clara para ele ou ela. Muitas vezes nós nem compreendemos aquilo que estamos dizemos e eu vou só contar uma história para ver se eu termino. Certa vez, 2 filhos do Larry foram para a cama juntos. A filha mais velha estava acordada com os amigos na sala. Então os 2 meninos prometeram que se eles dormissem juntos, eles não conversariam. Não sei como é que eles acreditaram, né? O pai então foi com eles até a cama, os beijou e disse-lhes, fechem os olhos. Um deles tinha apenas 3 anos de idade. Ele deitou a cabeça como um bebê inocente e fechou os seus olhinhos. Então ele disse, que menino maravilhoso. Até que ele chegou na parte baixa da casa e ele ouviu os risinhos abafados dos 2 meninos. Então o pai subiu as escadas e falou com um deles, Davi, eu quero que você se deite direito e durma. E ele respondeu, ok. O pai desceu e estava conversando com a sua esposa, quando ele ouviu novamente aquele murmúrio dos meninos conversando novamente. O pai veio até o pé da escada e chamou pelo nome do Davi e disse, Davi, se você conversar de novo, irá dormir sozinho no seu quarto. O pai ainda disse, você está compreendendo? Davi disse, sim. Mas daqui a pouco ele ouviu de novo o murmúrio da conversa entre eles. Então ele foi ao pé da escada e chamou Davi, mas ele não respondeu. O pai disse, não, é Davi. Ele disse, o quê? O pai disse, então vá para o seu quarto. E o Davi respondeu, eu já estou no meu quarto. Ele entendeu que se estivesse no quarto dele, ele podia conversar com o outro que estava no outro quarto.
É muito importante a maneira como nós demonstramos a... Bom, agora nós vamos entrar no outro assunto, dentro do que nós estamos falando. Eu vou parar por aqui para continuar no próximo domingo. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e mais uma vez tivesse a oportunidade de refletir sobre o que falamos primeiro, sobre a questão de corrigir coisas com alguém que você ainda não corrigiu. E vimos apenas alguns detalhes que ainda não tinham sido vistos anteriormente, e queríamos que você refletisse sobre isso e que você não se desse por satisfeito até ter tudo resolvido, levando em consideração as coisas que nós consideramos. E quanto ao último assunto que nós estamos vendo, eu creio que ainda é cedo para você trabalhar nisso aí, mas você já pode ir trabalhando no sentido de estar atento a uma coisa que nós vamos trabalhar ainda mais profundamente depois. Mas por enquanto, fale com Deus sobre o que você ouviu e aquilo que você sentiu que deve fazer, seja agradecendo, seja confessando, seja se dispondo a fazer alguma coisa em relação ao que você ouviu.